O jornalista e ativista australiano Julian Assange deixou a penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, no Reino Unido, onde ele ficou 5 anos preso. Desembarcou em Canberra, na Austrália, e foi recebido por apoiadores, pelo pai dele e pela esposa, Stella. O Assange é o criador do site Wikileaks, que divulgou conteúdos muito importantes sobre a política externa estadunidense e desmontou o cenário que o país chamava de guerra ao terror. Entre os materiais que foram revelados pelo Wikileaks está o vídeo de um ataque aéreo de um helicóptero militar contra civis em Bagdá, no Iraque, em 2007. O Assange divulgou também documentos confidenciais da guerra no Afeganistão, telegramas do governo Bush negociando a guerra depois do ataque do 11 de setembro e também e-mails da campanha de Hillary Clinton à presidência. Isso fez com que Assange virasse o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Ele enfrentou 18 processos na justiça e teve a liberdade restringida por 12 anos, entre o impedimento de deixar a embaixada do Equador no Reino Unido, onde ele ficou exilado, e a detenção numa prisão de segurança máxima, também no Reino Unido. Agora que o Assange recuperou a liberdade e voltou para a Austrália, quais vão ser os próximos passos do jornalista e ativista? Terça-feira, 2 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento para a gente no jornalismo. Julian Assange, que agora está livre. Eu vou conversar sobre essa história com o Lino Bocchini, que já entrevistou o Julian no passado e acompanha essa história desde o início, só para lembrar que o Julian Assange ele é jornalista, ativista, ele é o criador do Wikileaks e a gente vai entender melhor essa história. Ele ficou 12 anos privado de liberdade, né, preso por divulgar documentos que foram considerados confidenciais dos Estados Unidos, documentos que na época, foram divulgados e foram um escândalo e expuseram muita coisa estava em jogo nessa época. E eu vou conversar agora com o Lino Bocchini a respeito disso. Lino, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao ICL e ao Em Detalhes também. Obrigado, Gabriela, e é um prazer falar com você e com todos os espectadores aí do ICL. Prazer falar contigo, ainda mais falar de coisa boa, né? Porque a gente poderia estar falando ainda do Assange no momento, enfim, de como ele estava privado de liberdade, ele ficou muito tempo sem ter contato com a família dele, não conhecia os filhos. Por muito tempo ele ficou numa prisão que ele não podia sair nem para tomar sol, né? Na embaixada do Equador. Então, a gente está falando num contexto bom, na verdade, sobre o Assange. Antes de começar, talvez muita gente tenha curiosidade, não acompanhe tão bem a história, eu queria que você trouxesse um pouco uma retrospectiva sobre quem é o Julian e sobre o trabalho dele no Wikileaks também, por favor. Bom, o Julian Assange é um jornalista australiano, né, e fundador do Wikileaks, que é ainda, né, uma plataforma de vazamento de documentos, de divulgação de documentos, que na verdade a divulgação de documentos, sejam eles sigilosos ou não, é um trabalho que o jornalismo faz diariamente. Né? Boa parte das matérias exclusivas ou das denúncias que a gente vê, etc., vem de documentos que foram obtidos, né, por jornalistas, e isso é muito bom, porque assim a gente pode saber, né, do que se passa, né, ou falando em português claro, usando um ditado popular, assim, saber como a salsicha é feita, né, em termos aí nos governos ou nas grandes corporações. Enfim, o Assange ele apareceu a primeira vez aí na mídia mundial quando ele vazou alguns documentos relacionados à guerra do Afeganistão. Aí ele já entrou ali na mira dos Estados Unidos, porque tinha uma série de denúncias de atitudes, digamos, condenáveis ali do governo americano, e foi essa a primeira grande aparição dele. Mas depois ficou famoso mesmo quando ele teve um acesso a um enorme arquivo ali secreto, sigiloso da CIA e do Exército Americano sobre relações diplomáticas e outras questões acerca de muitos países do mundo todo, né? Lino,
Eu ia te perguntar justamente sobre o vídeo, né, dos soldados estadunidenses que mataram civis do Iraque, e foi o vídeo que levou a essa perseguição dos Estados Unidos contra ele, e você já fez um bom resumo dessa história. Houve denúncia de agressão sexual, depois essas supostas vítimas voltaram atrás, inclusive, sem contar, tiveram vazamentos também de vídeos que tentavam mostrar como ele estava supostamente importunando funcionários da embaixada onde ele estava, ou que ele estava com a saúde mental comprometida, enfim. Eu queria te perguntar um pouco sobre como detalhar essa tentativa de destruição da imagem dele, porque foi uma tentativa conjunta, na verdade, né, desses países que estavam alinhados com os Estados Unidos, justamente por ele ter divulgado esses documentos, e começou essa perseguição que durou tantos anos contra ele, né? Foi uma tentativa bem agressiva, eu diria, e que até foi bem sucedida, enfim. Em certa medida, apesar dele ser uma pessoa que toma um cuidado tremendo com a sua imagem, né? Com a sua imagem, com a imagem do Wikileaks, porque ele sabe justamente, como todo jornalista, que a credibilidade dele que está em jogo. As pessoas não vão dar atenção porque ele divulgar, porque o Wikileaks divulgar, se ele em si não tiver credibilidade. Então, esse foi um dos principais pontos de ataque que ele sofreu, né? E quando você cita aí saúde mental dele, de fato, assim, eu não sei, obviamente eu não sou próximo dele, eu não sei como ele está hoje em dia, só que o que acontece, assim, ele ficou, naquele momento que eu encontrei com ele na Inglaterra, até que a situação dele não estava tão ruim, porque ele estava numa propriedade relativamente grande, era uma propriedade que tinha uma área, um gramado em volta, etc., ele podia circular. Ele estava numa situação de prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica, mas ele tinha uma relativa liberdade, vamos dizer assim. Ele estava num lugar confortável, ele podia andar ali numa área verde, e ele tinha que ir todo dia numa delegacia assinar um documento ali provando que ele estava ali na região. Bom, na hora que ele fica no reservado de uma embaixada, que as poucas vezes que ele tomou sol era quando ele saía na sacadinha ali que tinha da embaixada para fazer alguma breve aparição, alguma conversa ali com apoiadores ou com a imprensa, naturalmente que isso vai quebrando a pessoa, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi inclusive talvez isso, aí eu estou falando da minha cabeça, claro, não estou na cabeça dele. Acho que talvez seja isso, inclusive, que levou ele a assinar esse acordo, né, com os Estados Unidos, Sim. porque a parte dele no acordo é ele reconhecer que cometeu determinados crimes, né? Então ele é um recuo da parte dele, vamos dizer assim, mas em troca da liberdade dele, né? Daí, então ele foi condenado pelo tempo que ele já tinha cumprido, de forma que ele hoje está livre e voltou para o seu país, lá voltou para a Austrália, finalmente com sua família, por aí vai. Exato, e a gente acompanhou essas imagens, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco melhor sobre elas também. Foram imagens bastante, principalmente para quem acompanhou essa história toda do Julian Assange, foi bastante emocionante esse reencontro com a mulher dele, né, com a Stella, e pela primeira vez conhecendo os filhos. É uma história bastante complexa, delicada, o tanto que ele foi privado de ficar com a família dele. O pai dele também percorreu o mundo, teve até no Brasil no ano passado, em 2023, para justamente advogar, para falar sobre a perseguição que o Julian Assange vem sofrendo durante todos esses anos. Eu quero te perguntar, você citou rapidinho na sua fala a sua entrevista com o Julian Assange. Conta um pouco sobre como foi, em que contexto foi, e o ano que isso aconteceu, como é que ele estava? Foi em 2011, foi nos primeiros meses ali de 2011, e foi uma negociação longa, né, de vários meses, enfim, e que teve ali a intermediação da Natália Viana, que também é jornalista, hoje é diretora e fundadora da Agência Pública, que é uma agência de jornalismo, e a Natália foi por muitos anos uma colaboradora formal do Wikileaks, certo? Isso não é segredo, enfim. Então ela tinha essa ponte com o Assange. Eu, por minha vez, era redator-chefe da revista Trip, no caso, e a gente começou uma negociação longa, porque o Assange, para topar que alguém fosse na casa dele, ele queria saber que pessoa que era essa, como ela pensava, enfim,
porque ele estava começando ali esse período recluso, vamos dizer, forçadamente, né? Então ele, falando de novo português, claro, levanta a capivara da pessoa que vai lá, quer saber todos os detalhes, o que fez, o que não fez, enfim. E acabou achando que tudo bem me receber. Foi porque eu fui junto com a Natália, junto com uma fotógrafa brasileira também, a Elisa Capai, né, muito boa, que fez as fotos, fez alguns registros em vídeo. E então ele nos recebeu lá. Inclusive ele foi buscar a gente na estação de trem da cidadezinha. Foi algo muito próximo, assim. A gente dormiu uma noite na propriedade, assim, em outra casa ali ao lado, mas ficamos ali próximo a ele e a equipe dele que estava lá por 2 dias, né? Então, até então, né, nessa prisão domiciliar dele na Inglaterra, nenhum outro jornalista brasileiro acabou tendo a oportunidade de ir lá, né? O Assange falou depois várias vezes com veículos do Brasil e do mundo todo, mas quando ele estava na Embaixada do Equador. Bom, naquele momento, ele estava muito bem, né? Estava atlético, estava vigoroso, ele tinha 39 anos, estava num ambiente muito mais agradável, com um monte de amigos, então estava numa situação bem mais favorável, vamos dizer assim. Ele não tinha ainda família esperando lá fora, tirando o pai, naturalmente, da família, digo, dele, né? Filhos, esse tipo de coisa. Então era um momento que as coisas estavam razoavelmente mais tranquilas, vamos dizer assim. Ele estava muito bem fisicamente, muito bem de cabeça, sempre muito bem-humorado, né, o que até chamou a nossa atenção para alguém que estava na mira do governo e do exército americano, fazendo piada o tempo todo, pulando numa cama elástica, sei lá, enfim, ele estava realmente com a cabeça muito boa naquele momento. E para quem não leu essa reportagem, essa entrevista, ela tá no site da revista Trip e o título é Julian Assange, o Atacante, que foi escrita pelo Lino lá em 2011. Depois, inclusive, você deu até uma entrevista pro R7 dizendo é quase um milagre, né? Eu considero um milagre que ele tenha conseguido sobreviver por tanto tempo, apesar de toda a ameaça que ele representa para grandes governos, principalmente os Estados Unidos. E aí a gente já vê a imagem, esse processo todo de deteriorar a imagem do Julian Assange, né? Agora, eu quero falar um pouco sobre esse caso judicial, né? Ele se declarar culpado abre talvez uma brecha. A preocupação era essa, né? Que abrisse uma brecha para outros jornalistas se sentirem ameaçados por esse poderio dos Estados Unidos, e não só isso, mas por essa questão do judiciário. A gente tem casos assim no Brasil também, né? De jornalistas que estão respondendo a processos ou recebendo multas judiciais altíssimas, basicamente por fazerem o seu trabalho, né? E a juíza responsável por esse caso, ela disse que, ao contrário do que estava nos documentos ali, nas alegações dos Estados Unidos, o Julian Assange, ela reconheceu que as ações dele não produziram nenhuma vítima pessoal e que ele já sofreu consequências suficientes por conta dessa conduta, vamos dizer assim, falando de forma técnica, assim como ela falou, né? Agora, eu queria que você explicasse um pouco, porque judicialmente esse caso ele é patético, né? É como se ele não tivesse tido nenhuma outra alternativa. Até a equipe dele entendeu que esse era o único caminho para que ele pudesse se ver livre e reencontrar a família. Talvez não tivesse uma outra oportunidade como essa se não tivesse aceitado esse acordo, né, Lino? Acho que é por aí. E eu diria que, tentando pensar pelo lado do governo americano, eles já atingiram o objetivo deles, né? Que qualquer objetivo deles dá uma punição exemplar, né? Para que outras pessoas falem, olha, não vem se meter com a gente. Mas o Bradley Manning, o então Bradley Manning, foi preso primeiro em Guantánamo e ficou um bom tempo preso, depois passou por outras prisões americanas, até que ele teve um indulto do Obama e foi libertado, né? Que foi o soldado ali que vazou as informações para o Wikileaks, que vazou um grande lote de documentos, esse que ficou mais famoso. E o Assange também, né, teve essa punição muito dura, então acho que ele próprio talvez tenha feito essa avaliação, né, falou assim, bom, não há muito mais o que eu possa fazer agora, né? Eu acho que ele já fez a parte dele e o governo americano talvez tenha permitido esse acordo também, porque falou, bom, a nossa parte também já está feita, ele já serviu de exemplo, então vamos liberá-lo, né? Porque ao que consta teve que ter uma autorização
do próprio Biden para que isso ocorresse, né? Acho que também deve ter pesado ali, não, vamos transformar ele num mártir ainda maior, caso ele morresse, por exemplo, né? Enfim, ainda bem que não aconteceu, mas se acontecesse uma coisa mais drástica com ele nesse período todo de reclusão causada por essa perseguição do governo americano, né? Sem dúvida. Eu acho que esse ponto que você traz é muito importante. Essa preocupação de não torná-lo um mártir. Na verdade, ele acabou virando um personagem simbólico do jornalismo investigativo e é um personagem importantíssimo também para não só para a liberdade de imprensa, mas para a democracia. Ele virou esse símbolo, né? Querendo ou não, no fim das contas, esse caminho também foi percorrido em paralelo, eu acredito. Agora, eu quero que você conte um pouco sobre como foi essa chegada nessa semana do Julian Assange na Austrália, esse reencontro com a Stella Assange, que é a esposa dele, enfim, como é que foi esse processo da saída dele também da prisão para que ele conseguisse chegar até lá, porque ele teve que pagar um avião, pagou caro por esse avião para que ele conseguisse também deixar o país, né? Foi isso, e ele tem um detalhe aí curioso também, que ele tinha alguma desconfiança, o que eu acho também que é perfeitamente compreensível, né, e não quis assinar o acordo em território continental americano, né. Ele assinou numa pequena ilha que é um território ultramarino americano já próximo da Austrália, né, assim, então teve essa parte, vamos dizer assim, né. Eu acho que certamente pesou demais essa questão da família, assim, acho que não tinha como, assim, mas eu acho que o Assange também, ao longo desses anos todos, ele angariou muitos apoiadores no mundo todo, né, e também gente com influência e por aí vai, o que é natural, né. Essa própria casa onde ele estava no interior da Inglaterra, que quando eu tive a chance de conversar com ele, era uma propriedade uma propriedade que hoje tem até um site, se alguém quiser entrar, chama Ellingham Hall, e é uma propriedade que é alugada para casamentos, e é uma mansão linda, de 300 anos de idade, mas que o dono, que é um milionário inglês, é um defensor da liberdade de expressão e decidiu ceder para Assange o uso daquela casa por um bom tempo, né? Então, ainda bem, né? A gente tem pessoas também do lado de cá, digamos assim, dando um suporte, né? Dando um apoio aí para o que ele precisa. E só queria repetir rapidamente, porque a gente fala o tempo todo, ainda bem que você está chamando ele de jornalista, que o que ele fez nada mais é do que a gente vê diariamente na imprensa, né? Diariamente na imprensa há uma série de reportagens, há uma série de matérias que são baseadas em informações entregues aos jornalistas, com sigilo de fonte, inclusive, né? Mal comparando aqui, todas as reportagens que foram feitas a partir de vazamentos da Lava Jato, por exemplo, Claro. male tinham essa comparação. E mais uma série de reportagens outras que jornalistas tiveram acesso a documentos sigilosos, o que é absolutamente normal. É que ele fez isso em escala industrial, e foi o que foi muito interessante, inclusive, porque muita coisa foi exposta. Tomou uma proporção mundial, mas é um trabalho importantíssimo, inclusive, porque foi fundamental para mostrar o que estava acontecendo de fato e também a frieza com que esses soldados estadunidenses estavam agindo ali e matando civis à revelia, como o vídeo que ele divulgou, o Wikileaks divulgou, na verdade, mostrou. Eu quero te perguntar, Lino, qual que vai ser o futuro do Assange? A gente ainda não tem certeza porque ele nem sequer se pronunciou sobre isso. A gente está gravando esse programa, então pode ser que ele se pronuncie até esse programa ir ao ar. Mas a expectativa é que ele tenha uma vida reservada. Como é que tem sido depois desse reencontro com a família, depois também de uma exposição tão grande como ele teve? E acho que é uma pergunta fundamental para a gente fazer nesse final de conversa, é qual é o legado que o Julian Assange deixa, não só para o jornalismo, mas ele tem esse simbolismo em relação à democracia, né, que é importantíssimo. Não, sem dúvida, assim, realmente difícil a gente prever o que vai acontecer, até porque já pode ter acontecido quando você estiver assistindo esse programa, né? Eu não sei se o futuro da Assange vai ser algo mais próximo, por exemplo, ao que aconteceu com o Snowden, que aí se submergiu e tem uma vida um pouco mais reservada e não apareceu mais, ou se ele vai seguir falando e tudo mais, assim. Pelo pouco que eu tive acesso a ele e a pessoas que tiveram bastante acesso a ele, eu diria que ele vai
não ficar, obviamente, se expondo o tempo todo, mas que, porém, ele não vai deixar de se pronunciar. Assim, ele é uma pessoa muitíssimo focada, muito focada nos objetivos dele, né? Isso fica claro o tempo todo, muito cioso dessa batalha pela liberdade de expressão, pela transparência das corporações, pela transparência dos governos, mas certamente ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele também já tem essa percepção de que o papel dele está feito, eu diria, né? A gente está aqui discutindo, certamente tem outros programas do mundo todo que estão debatendo isso, né? Assim, é um caso extremamente emblemático e que não vai ser esquecido tão cedo, né? E que, ao mesmo tempo que serve de exemplo para que outras pessoas talvez fiquem com medo de desafiar governos, e potências e corporações, pode também inspirar, e eu imagino que sim, espero, que inspire o contrário, que vejam que legal o que esse cara fez, né? De expor as entranhas aí do governo mais poderoso do mundo, de expor as entranhas de corporações e que pode valer a pena, né? Assim, que espero seja feliz o fim da vida dele, né? Que é uma história que teve um final feliz, vamos dizer. Claro, muito sofrimento, muita dureza, né? Esse afastamento da família, mas pelo menos até o momento com um final feliz. Espero que inspire outras pessoas, né? Especialmente quem tem acesso a informações sigilosas e comprometedoras para governos e grandes corporações. E em certa medida também, a imagem dele se converteu até para a imprensa tradicional, muitas vezes, como uma espécie de bode expiatório. Você acha que agora que a gente teve o Assange em liberdade, talvez essa imagem dele também para o mundo tenha mudado? As pessoas estão reconhecendo o valor que ele teve, enfim, ele denunciou crime de corrupção, crime de guerra, mas ele ficou um pouco apagado, né? A história do Assange foi um pouco apagada também pela mídia tradicional, de maneira geral. Pouco se falava sobre esse caso, e agora a gente está tendo, nessa semana, esse momento histórico que é a libertação do Assange. Não, sem dúvida. Eu acho que. Eu não sei se vai ser feito algum tipo de revisionismo histórico por parte de certos entes da mídia, etc. Eu acho que quem tinha que estar do lado dele já foi, quem tinha reservas também já foi, digamos assim. Mas o cuidado dele com a imagem, eu acho que também funcionou, né? Por exemplo, quando a gente estava lá na Inglaterra, ele se preocupava até se ele ia estar barbeado ou não, com que roupa que ele ia estar usando. A gente que levou para ele a famosa camisa do Brasil, que ele usou nas fotos para a Trip, que ele usou nas fotos para a Trip, usou na entrevista para o UOL, a gente que presenteou ele com aquela camisa, mas tudo isso é de caso pensado para ele preservar a imagem dele, para ele saber que ele sabia que o rosto dele, a imagem dele, seria, de certa forma, a imagem do Wikileaks, não tinha jeito, né? Então ele era uma pessoa que não queria falar da vida pessoal e tudo mais, mas não tinha problemas ele tinha um grau de vaidade também, né? Vou falar a verdade, mas não tinha problemas em ser exposto como uma pessoa pop, né? E foi exposto assim como claro, a história dele é inspiradora, né? Tem um quê aí de jornada do herói, né? De que tá por cima, depois por muito baixo, depois é libertado, enfim, é muito inspiradora a história dele, né? Mas ele de certa forma ajudou a construir isso e imagino que é esse o legado que vai ficar, espero eu pelo menos. Também espero. Lino, obrigada pela sua conversa, por contar da sua história, da sua experiência acompanhando esse caso. Foi um prazer falar contigo. O Lino Bocchini é jornalista e participou aqui comigo no Em Detalhes. Um prazer te receber. Até uma próxima. O prazer foi todo meu. Muito obrigado aí, Gabriela, ao ICL, a todos que estão assistindo e me chamem sempre que for preciso. Um grande Com abraço. certeza. Até mais. Um abração. Aqui nesse final também quero lembrar, a gente tem aqui no ICL jornalistas que conversaram, acompanharam essa história do Julian Assange, conversaram com o pai dele, Heloísa Vilela, Leandro Demori e César Callejon também. Inclusive tem um livro contando toda essa história, que é o processo do Julian Assange, do Nils Melzer, que foi editado pelo Callejon, o prefácio também foi escrito por ele e o pós-fácio pelo Leandro Demori. Então vale a pena, é um livro extenso e para quem quer conhecer, se aprofundar na história do Julian Assange, vale muito a pena.
Obrigada, você que me acompanhou até aqui, mas quero deixar um recado muito importante. No dia 7 de julho, a gente vai ter uma aula a respeito de tecnologia, a nossa relação com a tecnologia. Eu já te expliquei aqui no Em Detalhes, mas para você que gosta de acompanhar as entrevistas, o aprofundamento que a gente tenta trazer aqui em todos os episódios do Em Detalhes, faz a sua inscrição para assistir a aula gratuita aqui por meio do nosso link do Em Detalhes, que é o emdetalhesicl.com.br. O Apocalipse Tecnológico vai ser uma entrevista que vai ser mediada pelo Eduardo Moreira, com o Adam Alter, que é um dos maiores especialistas nessas relações humanas com a tecnologia. Então vai ser um domingo, 8 horas da noite, dia 7 de julho. Não perde e não se esquece de inscrever, até para apoiar aqui o nosso trabalho também. Agora você fica com o Mercado Investimentos na sequência Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está também em todas as plataformas de áudio. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, é só você clicar no link que vai estar aqui e gratuitamente se inscrever. Uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Clique agora e se inscreva.